Itatiaia e sua grana. 2h09, hora de falar daquilo que importa demais, da sua grana. O Diogo tá chegando aqui para conversar com a gente. Diogo Gonçalves, nosso colunista de finanças pessoais. Ei, Diogo, boa tarde. Ei, Alessandra e Júnior, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Diogo. Aqui, a proposta é como que o ouvinte consegue cuidar melhor da grana. A gente separou 3 perguntinhas aqui para ver se a gente consegue ajudar a turma, tá? Como guardar, como planejar e como proteger o dinheiro. Vamos Legal. começar para como guardar? Vamos. A primeira coisa é entrar no meu Instagram e me seguir. Eu tenho dicas diárias lá no @Diogo e sua grana. Dicas diárias de como guardar dinheiro. Mas tem também meu livro, aproveitando, né? Fazendo jabá aqui, Como Ficar Rico Ganhando Pouco. É também uma educação financeira, é um ensinamento para isso. Agora, como guardar? Economizar, guardar, poupar é um hábito. Vocês concordam com isso? Sim. É um hábito, se torna um hábito. Total. E como todo hábito bom, no início é difícil, porque você está abrindo mão de alguma coisa. Ou você vai deixar de despesar, você vai deixar de ter uma despesa de um lanche mais bacana, ou de uma viagem, ou de uma troca de um carro para economizar. Então economizar é difícil. Como que você se ajuda nisso? Você tendo controle do que você está fazendo com o seu dinheiro. Tudo em finanças pessoais começa com: eu sei quanto que eu ganho e eu sei com que e quanto eu gasto. As pessoas que não usam planilha ou não têm caderno, elas têm uma ideia do quanto que elas gastam. Elas não sabem quanto que elas gastam. Porque a gente que anota, que controla, às vezes ainda passa um outro desapercebido. Imagina quem não controla. Não tem como saber. Principalmente aqueles gastos pequenos, né? No débito, o dinheiro que você tem na carteira, vai saindo, não anotou, já era. Tanto de pouco dinheiro, mas muitas vezes. Então você precisa ter o controle. Tem o controle? Sei para onde está indo o dinheiro? Aí agora é uma decisão minha. Eu vou direcioná-lo para isso. Eu vou direcionar essa parte do meu recurso que eu propus de guardar para economizar. Então, por exemplo, na minha planilha tem lá uma meta mensal de poupar 20% de tudo que eu recebi. Eu inicio o mês me devendo. Eu inicio o mês, ganhei tanto. 20% eu tenho que separar para economizar. As outras coisas todas, ou seja, os 80%, eu me viro e faço as coisas com ele. 20%, Diogo? Eu costumo dizer o seguinte: 20 é o mundo ideal. Entendi. Eu, quando solteiro, já economizei mais de 30. Pois é, né? Então, Eu tô nessa aí, no 30. Tô bem, então, né? Porque na hora que você falou 20, eu falei, você tá o bem, Diogo tá com 20, eu tô com 30. Eu tô bem na ótimo, história. Júnior, tá ótimo. Agora, vai tudo da condição da pessoa. Então, 20 é para a população em geral. Para a maioria. Agora, vai ter situação da sua vida ou do seu contexto que você vai conseguir só 10. Menos de 10 não pode. Tem que guardar pelo menos 10. Mas vai ter situação da sua vida que você consegue guardar mais de 30. Quem tá solteiro é mais fácil. Ou quem acabou de casar, ainda tem pouca conta para pagar, não tem filho. Ou a esposa tá ajudando a pagar as contas que não ajudava antes. Né? Pronto, então uma série de conjunturas. Mas eu diria assim, eu estou recomendando, né, que as pessoas poupem pelo menos 20%. Então, considere 20% de tudo aquilo que você ganha como uma despesa a pagar, a honrar. Então, o Valdeci tá correto, ó, que ele já colocou aqui no nosso chat. Eu sempre guardo 20% do que eu ganho. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Muito bem, Valdeci. Ô, Diogo, aqui, ó, pra gente caminhar no nosso planejamento. Sim. Como planejar? O planejamento é uma antecipação de algo que vai acontecer. Eu digo o seguinte: tem 14 anos que eu cuido de finanças pessoais. Tem 14 anos que eu dou consultoria, que eu vejo as realidades se repetindo. O nosso mês a mês é todo idêntico. As nossas despesas se repetem mês a mês. Poxa vida, se elas se repetem mês a mês, como é que eu me planejo? Dizendo que o que aconteceu mês passado e esse mês vai acontecer mês que vem, no outro mês, com pouquíssimas exceções. Vamos lembrar as exceções? O IPTU. Se você não dividir em 11 vezes, você paga ele à vista lá em janeiro, fevereiro. O IPVA, que você pode dividir em 3 ou pode pagar à vista.
um material escolar de menino que você ainda não sabe o que é, mas tem que pagar. A matrícula da criança lá de novembro de um ano que paga em relação ao outro ano. São raras as exceções. Quando você faz um planejamento de viagem, por exemplo, para dezembro, estamos em abril. Já dá para pagar agora, né? Mês 4. A gente ainda vai entrar no mês 5. Eu vou viajar no mês 12 ou no mês 1. Então eu tenho esse tempo para planejar. Ou seja, eu vou continuar pagando as contas ordinárias, né, do dia a dia que eu sempre pago. E eu vou chegar lá em janeiro e vou fazer uma coisa com exceção, vou viajar. Já comecei a juntar dinheiro agora. Então o planejamento é eu antecipar algo que vai acontecer. Ah, Diogo, e o imprevisto? Sempre acontece na minha casa, na minha também. Eu tenho dinheiro para imprevisto. Eu separo uma quantidade de dinheiro que é para usar com menos controle. Dentro desses 20%? Não, ou 20% é economia para investir, para o dia de manhã. No mês a mês, por exemplo, eu separo lá, vou inventar um valor aqui, tá, gente? Separo lá R$200 para gastar sem anotar em lugar nenhum. Mas R$200 todo mês já está planejado que vai sair do meu orçamento. Ok? Esses R$200, eles servem para imprevisto ou servem para eu gastar ali com que... Tomar um sorvete. Com um negócio que eu tenho interesse em fazer e que não tá lá no dia a dia. Esse pedaço aí é que é o meu problema. Vários sorvetes, vários cafés. Muito sorvete. Cozinha. Mas tudo que é planejado, você vai ter a consciência antes de gastar. E você vai querer cumprir o orçamento. Porque se você cumprir, você tem no primeiro mês os seus 20% de salário, ou seja, você guardou lá R$500, por exemplo. Tô inventando, tá, gente? R$100. No outro mês mais 100, no outro mês mais 100, ou no outro mês 200 ou 300. De repente você falou assim, poxa vida, tô com uma quantidade de dinheiro aqui que eu jamais esperava e que eu sou capaz de guardar. Então começou como uma despesa, como algo que era negativo, de repente virou positivo. Porque você começa a realizar seus sonhos, você começa a atingir seus objetivos, você começa aplicando bem o dinheiro, a fazer mais dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você, mas sua realidade financeira muda. Ô Diogo, o papo é bom, a gente já estourou o tempo, mas eu preciso perguntar a última questão aqui, a gente vai na rapidez aqui. Como é que protege o dinheiro? Proteger o dinheiro, no mínimo, investir o dinheiro para pagar a inflação, no mínimo. Então, por exemplo, você investe na poupança, já tá errado. Você não está protegendo o dinheiro. Se você investe no Tesouro Direto Selic, se você investe no Tesouro Direto pré-fixado, pós-fixado, você já está se protegendo pelo menos da inflação. Não existe dinheiro fácil, então como é que você protege seu dinheiro? Não colocando dinheiro em lugar que está te prometendo 1001 coisas. Não existe. Não existe dinheiro fácil. Então, coloque o dinheiro em lugares que são, de fato, vão te trazer uma rentabilidade num determinado prazo e que o risco é gerenciável e não algo que você nem conhece. Tinha gente aí oferecendo trilhão, você lembra? Como eu lembro. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus. Uma última dica. Se alguém te oferecer alguma coisa que você ficou com dúvida, você procura entender direito aquela coisa. Se você convencer a sua mãe ou uma pessoa mais velha da sua casa e convencer, por exemplo, no seu caso, Júnior, sua esposa, você pode fazer. Desde que você convença os dois. Ou seja, que você consiga explicar para os dois. Normalmente, quando a oferta é de muito dinheiro, você não consegue explicar para ninguém. Você só fala que o negócio é bom porque você ganhou. Boa dica. E você vai repartindo isso com as pessoas e vai mais gente entrando em cilada, como as pirâmides que a gente vê ou ouve todo dia falar que alguém caiu numa pirâmide. Tinha gente oferecendo mais que o PIB do planeta inteiro. Eu falei, Ô Diogo, o pessoal continua conversando com você lá nas redes sociais, né? @Diogo e sua grana. Valeu. Pronto. Fechado. Valeu, Obrigado. Diogo. Até mais. Valeu, Diogo.